Contação de histórias negras, identidade, tradição e resistência. Há muitos e muitos anos na África, no início dos tempos, não existiam histórias e não existiam sabedorias. Então, o primeiro contador de histórias, que também se tornou o primeiro buscador de histórias, saiu pelo mundo atrás das histórias. E só levou com ele um pássaro de nome Marabu. O marabu é um pássaro muito especial porque ele sabe qual pena de sua cauda ele pode arrancar para fazer uma pena de escrita. E assim o buscador de histórias saiu pelo mundo com o marabu pousado em seu ombro. E eles foram atrás das histórias, ouviram as histórias das pedras, dos rios, da mata, ouviram a história do vento, ouviram a história dos animais, ouviram as histórias de vários homens e mulheres que eram muito diferentes de tudo que ele havia visto. E o buscador de histórias ficava muito preocupado. Como é que eu vou me lembrar de todas essas histórias depois? Como que eu vou fazer para guardar todas essas histórias? E o marabu, com a sua pena de escrita, num pequeno pedaço de papel, ia anotando histórias por histórias. E assim os dois continuaram a sua busca, até que ela se finda. E quando o buscador de histórias se torna um contador de histórias, a única preocupação que tinha era como é que eu vou guardar as histórias? E aí ele teve uma ideia muito grandiosa a partir das sábias palavras do marabu. O marabu pediu que ele pegasse uma grande cabaça que na África tem o nome de canari. Ali o marabu rasgou todos os papéis escritos com todas as histórias e colocou água, e disse para o homem que ele beberia esse líquido na manhã seguinte. O homem acordou e no seu desjejum bebeu todo o líquido, e assim ele bebeu as histórias, e assim as histórias passaram a morar dentro dele. Então, meu querido, minha querida, se você quiser contar histórias, beba as histórias, e eu lhe digo mais, beba até a última gota. Essa história é uma das várias histórias existentes no continente africano para dizer dessa pessoa, de como surge essa contação de histórias e esse homem ou mulher responsável pela contação de histórias. Aqui, para nós, no Ocidente, eles ficaram conhecidos pela palavra mais genérica, griots. Não é a melhor palavra para dizer dessas pessoas. Griot é uma palavra que vem do francês, porque essa palavra ela se deu devido à colonização francesa em África. Os franceses colonizadores viam lá os reis com homens do seu lado, lhe contando histórias, lhe dizendo coisas. E eles entenderam com a sua lógica capitalista, sua lógica colonial, que aquilo só poderia ser um criado. E aí trouxeram a palavra griot, que quer dizer criado. Mas estes homens e mulheres em cada lugar da África, e pensemos que a África não é um lugar comum só. A África, a gente pode dizer que são várias Áfricas. E dentro dessas várias Áfricas, essa palavra griot, ela é muito pouca para dizer da diversidade desses contadores e contadoras de histórias. E griot também nos remete a uma palavra masculina. E em África, a gente tem que pensar que existem duas tradições fortíssimas, o matriarcado e a tradição oral. Então a gente tem que entender, a gente também tem as griotes. Mas, na África, essas pessoas são conhecidas como Djelis, Domas, Akopolos, Aroquim e outros nomes, porque vai depender da região que você está. E basicamente, esses contadores de histórias, eles são muito respeitados. Mesmo que hoje o ofício não tenha tanta presença em África, mas ainda assim é presente em África, essas pessoas contadoras de histórias, elas não só contam histórias. Essa pessoa, vamos usar o termo griot para facilitar um pouco a nossa compreensão de quem é esta pessoa. Existem vários tipos de griot. Um deles é o doma. Segundo Amadou Rapateba, o doma, esse contador de histórias tradicionalista, ele vai trazer as histórias genealógicas das famílias reais ou de famílias importantes numa determinada comunidade. Um exemplo que a gente tem muito importante do papel desse griot é a história de Sundiata Keita.
Sundiata Keita foi um grande imperador do Mali. Essa história de Sundiata, ela acontece por volta do ano de 1200 na era cristã. E essa história só chegou até nós porque ela foi passada de geração em geração através dos domas. Temos também os djelis e temos também os griots músicos, os griots compositores, os griots que cantam, que tocam, que expressam a arte através da poesia. E esses griots responsáveis, todos eles, pela tradição de uma comunidade, por repassar esse ensinamento que é o acúmulo de vários séculos e séculos e séculos. Não se faz um curso para se tornar griot. Segundo os próprios griots, se nasce griot. Se nasce. E a importância que o griot tem na transmissão desse conhecimento, ele tem um compromisso muito grande com a verdade. Não é possível mentir para um griot. Porque ao mentir, você está quebrando toda uma tradição e uma sabedoria que é preciso que viva. E essa sabedoria, ela vem através da palavra. A palavra é vida. Tem uma tradução para a palavra djeli, que é um griot do Mali, e djeli tem uma tradução que significa sangue que circula. Esse sangue que circula através da palavra, que circula nas comunidades, que circula através da caminhada dos griots, porque também os griots iam de cidades em cidades, né? Aqui no Brasil, como que a gente reconhece? Porque nós estamos falando de África, mas nós, como herdeiros de várias tradições que atravessaram o mar, como que a gente reconhece? Como que a gente pode transportar essa ideia do griot para nós? A gente tem que lembrar das mães de santo, das rainhas do congado, dos mestres e mestras do samba de roda. A gente tem que lembrar do tambor de crioula. A gente tem que pensar nas benzedeiras, nos raizeiros. No Brasil, uma das ações do antigo Ministério da Cultura, sobre o comando do ministro Gilberto Gil, foi a criação do Plano de Cultura Viva. E dentro desse Plano de Cultura Viva foi criada a Ação Griot, que reconhecia esses mestres e mestras provindos da tradição. Sejam eles dentro de quilombos urbanos, quilombos rurais, dentro das casas de tradição, dentro das casas religiosas de tradição africana, dentro de várias manifestações populares. E a Ação Griot, ela tem uma pegada muito interessante, porque ela parte de uma necessidade de um pensar desses homens e mulheres mais velhos de sua comunidade, de entender que quando os seus netos, filhos e filhas, eles vão para a escola, toda a sabedoria da comunidade não entrava para a escola. Então é uma ação entre a cultura de tradição e as escolas. E a partir daí pensar uma pedagogia griot. E se a gente pensar em uma pedagogia griot, a gente vai pensar na pedagogia da roda, onde todos somos iguais, respeitando aquele que traz esse conhecimento ancestral. E principalmente respeitando a figura do mais velho. Eu sei que é uma frase que todo mundo já ouviu falar, mas é sempre bom dizer de novo. Quando um ancião morre, é uma biblioteca que morre. São conhecimentos. E quando a pedagogia griot reconhece esse lugar do mais velho, esse respeito começa a ser trabalhado entre esses jovens que estão na comunidade e aqueles que vêm de fora para aprender. E esse conhecimento ele vai conseguir ainda sobreviver e resistir nesse país de tantas desigualdades. E esse conhecimento ele vai levar para frente cada vez mais a tradição, porque a tradição não é algo que está parado no tempo, estagnado. A tradição ela é a nossa marca de resistência. Como djeli, a palavra diz, ela é o sangue que corre em nossas veias, debaixo de nossas peles pretas. Então, o griot, hoje, ele é mais do que necessário. É mais do que necessário pensar nessa figura. E nós, contadoras de história, nós, integrantes deste coletivo, o Coletivo Iabás, nós, como vários contadores de história no Brasil, estamos cada vez mais buscando beber dessa sabedoria, beber até a última gota, para que assim, cada vez mais, a nossa história
ganhe cada vez mais outros corpos e que assim a gente possa modificar essas mentes congeladas, essas mentes petrificadas por esse pensar colonialista, por esse pensar genocida, por esse pensar epistemicídio. É isso, meu nome é Chica Reis, sou integrante do coletivo Iabás de História e essa primeira aula, ela é a aula que diz dos contadores de lá e dos contadores de cá. É claro que nesse pequeno tempo que nós temos, é impossível a gente falar tudo, porque assim como os griots, eu acho que a gente entende algo também. A sabedoria griot, a sabedoria do contador de histórias, essa sabedoria que a gente busca, ela é cotidiana. Então, para aqueles que gostam e para aqueles que querem ingressar nesse lugar do que hoje nós somos, contadores, narradores de história, hoje a gente tem um recurso que é a leitura, mas os griots, a tradição era oral, passada de boca a ouvido. Então, nós podemos hoje acessar não só as histórias da oralidade, mas também através de outros recursos. Então, cabe a nós, cada um de nós, aqueles que quiserem continuar, aprofundar, busquem, bebam dessa água até a última gota. Há muito tempo, Oxaguian, o grande rei, estava em guerra. Estava uma guerra que não terminava nunca. Então, ele solicita de Ogum, o orixá guerreiro, que produza mais armas para o seu grande exército. Ogum, por mais que tentasse, conseguia entregar poucas e poucas armas, pois o ferro tem o seu tempo de ser trabalhado. A sua forja não conseguia mais produzir tanto. Então, Oiá, ouvindo a súplica de Oxaguian e tentando ajudar o seu marido, Ogum, começa a soprar a forja. E o seu sopro ativa de tal forma o fogo da forja que o ferro consegue ser trabalhado mais rapidamente e Ogum consegue entregar muito mais armas para Oxaguian. Assim, garantiu ele a vitória do rei Oxaguian na guerra. Oxaguian ficou tão agradecido que ele resolveu pessoalmente ir à casa do amigo Ogum, o grande ferreiro, lhe agradecer, e assim fez. Ao chegar lá, ficou encantado com tamanha beleza de Oiá, a esposa de Ogum. Não conseguia mais tirar os olhos dela. Até que um dia, os dois fugiram para o reino de Oxaguian, deixando para trás Ogum bravio, deixando para trás a forja fria. Tempos depois, Oxaguian retorna à guerra e era necessário armas, mais armas, e a única forma de manter a forja viva era através de Oiá. Oiá então decide soprar novamente a forja, mas ela não quer mais voltar a morar com Ogum. Ela sopra do palácio de Oxaguian. E assim o sopro de Oiá atravessou o reino de Oxaguian e chegou até o reino de Ogum. E lá acendeu a forja e o fogo gritava e queimava, e mais espadas e mais armas foram produzidas. Mas a guerra continuava. Oxaguian precisava de mais armas com muito mais pressa. Então Oiá soprou novamente. A esse primeiro sopro, os homens e mulheres chamavam de vento. Agora, com seu segundo sopro, saiu muito mais forte esse sopro, derrubando árvores, aldeias, levando animais e pessoas, arrastando tudo pelo caminho, e a forja se pôs a queimar braviamente, produzindo mais armas, garantindo assim a vitória para a guerra que Oxaguian travara. A esse vento bravio destruidor, o povo chamou de tempestade. Deu um clarão no céu, as nuvens se esconderam, mas de repente deu uma ventania, era Insandona dos raios que aparecia. Na Nigéria existe um grande rio chamado Rio Níger,
que tempos atrás era conhecido como o rio Odoiá. Ele é a morada de Inhansã. Inhansã é o orixá que domina as tempestades, o vento e o caminho da morte. Também conhecida como Oiá. Essa mulher amou muitos homens e de cada um deles, esses orixás masculinos, ela ganhou um poder. Ela representa a mulher que levanta todos os dias para a luta diária. Ela pode até ter um homem ao seu lado para amá-la, mas ela jamais dependerá desse homem, porque não é isso que ela quer. Oiá, a senhora da tempestade. Oiá, a senhora do vento. Oiá, a senhora que leva os caminhos da morte. Certa vez, em Queto, havia um grande caçador, o maior e melhor de todos, chamado Odulecê. Odulecê era reconhecido em vários lugares. Uma vez em Irá, ele adotou uma pequena menina, uma menina esperta que só ela, uma menina brava que só ela, mais feliz e linda que só ela. Essa menina ele chamou de Inhansã. Era a mais querida de todas as criaturas que ele poderia ter na sua vida. E Inhansã cresceu assim, cercada de carinhos, amores e aprendizados que Odulecê lhe dava. Até que um dia chega enfim a vida de Odulecê, o que deixou Inhansã imensamente triste. Mas ela, antes de enterrar o pai, resolve fazer uma bela homenagem. Ela pega os seus pertences, as flechas, o arco do caçador, a faca, a espada, enrola tudo num belo pano. E também se põe a cantar durante 7 dias e a dançar durante 7 dias. E para o rito fúnebre, ela também prepara as comidas que Odulecê mais gostava. E seu canto se espalha como vento pela terra, até que todos os caçadores aparecem para o funeral de Odulecê. E aí, no 7º dia, Inhansã entra na mata, acompanhada de todos os caçadores. E ao pé da árvore sagrada, ela coloca os pertences de Odulecê. Olorum, que do Orum tudo via, ficou encantado com o gesto dessa filha. Ele transforma Odulecê em orixá. E em Inhansã, ele concede o dom de ter o domínio do caminho dos espíritos que morrem. A partir desse dia, Inhansã é a dona do caminho dos espíritos que se vão, dos que morrem. E a partir desse dia foi criado um ritual fúnebre que hoje chamamos de Axexê. Deu um clarão no céu, as nuvens se esconderam, mas de repente deu uma ventania, era Inhansã dona dos raios que aparecia. Então, fico por aqui, porque eu sei que nessa roda ancestral, mais 2 mulheres do coletivo Iabás virão, e elas vão continuar aqui com vocês, bebendo desse vinho das histórias. Muito obrigada, meu nome é Chica Reis. Nos sigam no @coletivo Iabás.